A indústria automobilística americana enfrenta uma crise sem precedentes, causada por uma combinação de aumento de custos, mudanças políticas e demissões em massa. No centro dessa tempestade estão as marcas Jeep, Dodge e Chrysler, controladas pela Stellantis, que recentemente tomou uma decisão que pode abalar toda a indústria. Fábricas estão fechando, trabalhadores sendo demitidos rapidamente, e os efeitos estão afetando comunidades em toda a América do Norte. Mas o que causou esse colapso? E será apenas o começo de algo maior? Em 2 de abril de 2025, Donald Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre veículos e autopeças importados. Em menos de 24 horas, as consequências começaram a aparecer. A Stellantis, que supervisiona as marcas Jeep, Dodge, Chrysler e Ram, reagiu com paralisações imediatas em fábricas no Canadá e no México, essenciais para a produção de seus modelos mais importantes. Para milhares de trabalhadores e fornecedores, o que parecia uma simples política econômica se transformou em um golpe financeiro. A tarifa não foi apenas uma ameaça, mas uma realidade que afetou diretamente a cadeia de suprimentos, elevando os custos de cada transmissão, motor e componente eletrônico importado em 25%. Para uma empresa como a Stellantis, que opera globalmente, esse aumento forçou uma reestruturação total de seu modelo de fabricação, originalmente desenhado para ser eficiente e econômico. Em questão de dias, a Stellantis fechou 2 fábricas importantes, uma em Windsor, Ontário, responsável pela produção do Chrysler Pacifica e do Dodge Charger Daytona, e outra em Toluca, México, onde são fabricados o Jeep Compass e o Dodge Journey. Esses fechamentos resultaram na eliminação de 4.500 empregos no Canadá e 2.500 no México, com impacto em cadeia se estendendo aos Estados Unidos, onde 900 trabalhadores vinculados a essas cadeias de suprimentos internacionais também perderam seus empregos, muitos sem um prazo definido para retorno, apenas com um aviso. A CNN reportou que essas paralisações não eram uma pausa estratégica, mas uma tática de sobrevivência para a Stellantis. A Electrek destacou que a Stellantis, diante do aumento rápido dos custos dos componentes, não conseguiu justificar a manutenção das linhas de produção. O Detroit News, por sua vez, apontou o impacto nas fábricas americanas, especialmente nas que dependem de motores e eletrônicos importados. Mesmo instalações não diretamente afetadas pela tarifa tiveram produção reduzida ou paralisada devido a atrasos em cascata. Do utilitário robusto da Jeep à potência de rua da Dodge, todas as marcas da Stellantis estão sendo afetadas, embora de maneiras distintas. O Congresso Trabalhista canadense se uniu a líderes sindicais e trabalhadores locais em Windsor para discutir a crise econômica gerada pelas tarifas de 25% impostas por Donald Trump sobre veículos canadenses. Enquanto a fábrica de montagem de automóveis da Stellantis na cidade enfrenta uma paralisação de 2 semanas, a CLC alertou que as tarifas americanas colocam em risco mais de 587 mil empregos canadenses na indústria automobilística e na cadeia de suprimentos. O impacto na Stellantis não é uniforme. Cada marca, sob o grande guarda-chuva da empresa, está enfrentando dificuldades de maneira distinta. Algumas estão estagnadas, enquanto outras lutam para se manter. De maneira geral, a crise é evidente. Linhas de produção paralisadas, concessionárias vazias e clientes confusos. A crise se desenrola marca por marca. A identidade da Jeep, sempre ligada ao movimento, a aventura off-road, liberdade e confiabilidade, agora marcada pela frustração. O Jeep Compass, produzido na fábrica da Stellantis em Toluca, México, tem sua produção completamente paralisada. As tarifas sobre componentes importados, especialmente transmissões e sistemas de infoentretenimento, tornaram a fabricação deste modelo quase impossível. O que antes era um SUV de entrada confiável agora tem um prazo de entrega imprevisível, se é que pode ser encomendado. Enquanto isso, modelos montados nos Estados Unidos, como o Wrangler e o Grand Cherokee, também enfrentam dificuldades. Esses veículos dependem de um fluxo constante de peças do Canadá e do México, e com a interrupção desses fluxos, as concessionárias estão tendo dificuldades para obter novos estoques. Alguns showrooms, que normalmente teriam dezenas de Jeeps, agora têm apenas 2 ou 3 veículos estacionados na frente. Os clientes estão sendo informados sobre tempos de espera de 6 a 8 semanas, e muitos estão desistindo completamente. Os fãs da Dodge não deixam de se manifestar, especialmente quando seus motores estão ameaçados. O Charger e o Challenger, ícones do muscle car americano, tiveram suas linhas de produção interrompidas. A fábrica de Brampton, Ontário, que os produz, foi forçada a fechar depois que as tarifas aumentaram o custo do aço, da eletrônica e dos componentes de transmissão. O apelo da Dodge sempre foi a potência bruta e atitude, mas isso não se traduz bem quando os consumidores não conseguem encontrar os carros que desejam comprar.
Fãs da marca expressam frustração nos fóruns online sobre os atrasos, a escassez de peças e o aumento de preços. O problema não é apenas a falta de oferta, mas também a erosão da confiança em uma marca que se construiu com base na entrega de gratificação instantânea. Com os preços subindo, muitos fãs da Dodge estão vendo o sonho de possuir o modelo da marca cada vez mais distante. A Ram 1500, essencial para empreiteiros e pequenos empresários, está enfrentando uma grande redução na produção devido ao atraso e aumento de preço dos suprimentos vindos do México e Canadá. A escassez de estoque nas concessionárias e o aumento nos preços das caminhonetes usadas forçam os compradores a buscar alternativas. A Chrysler, antissímbolo de inovação, agora luta para se manter relevante. A paralisação da fábrica de Windsor afetou a produção da minivan Pacifica, que era o veículo mais vendido da marca, deixando as concessionárias com poucos modelos para oferecer. Além disso, o Chrysler 300 caminha para extinção, com os custos de produção em alta e sem uma direção clara para o futuro. A crise não se resume apenas a empregos e modelos de carros, mas aos bilhões de dólares que estão sendo adicionados aos custos do setor. A grande questão é: quanto mais os consumidores terão que pagar pelos carros e quem realmente se beneficia dessa situação? Os números são alarmantes e refletem a realidade atual da indústria automobilística, não projeções para o futuro distante. Estamos diante de um ponto de ruptura, com a alta do dólar e incertezas econômicas. Esse terremoto já está causando impactos visíveis, cujas consequências continuarão por muito tempo. A crise não será um problema de longo prazo, mas algo que terá que ser enfrentado nos próximos 12 a 18 meses, afetando empresas, concessionárias e famílias da classe trabalhadora. Com os 17,7 bilhões de dólares adicionais de custos previstos para o setor, a Stellantis será responsável por 41,9 bilhões de dólares, quase 40% do total. Isso ocorre porque a Stellantis depende fortemente da produção transfronteiriça, com peças vindas da América do Norte, motores do México e componentes eletrônicos do Canadá. A implementação das tarifas transformou essa estrutura eficiente em um fardo financeiro. O impacto nos motoristas é claro. Os preços dos carros estão subindo rapidamente. Analistas preveem que o preço médio de um veículo aumentará entre $2.000 e $4.000 no próximo ano, até para os modelos mais básicos. Isso significa que um Jeep Compass de $28.000 pode chegar a $32.000. Uma Ram 1500 básica, já considerada cara para muitos, pode atingir os $50.000. Financiar esse aumento em 5 anos significará um aumento significativo nas parcelas mensais, algo que muitas famílias não conseguem arcar. E esse aumento não é apenas um choque de preço, mas uma distorção do mercado. À medida que os preços dos carros novos sobem, o mercado de usados acompanha a tendência. O aumento nos preços está tornando veículos antes considerados acessíveis mais caros, ampliando a desigualdade entre aqueles que conseguem absorver custos inesperados e os que não conseguem, excluindo compradores de primeira viagem e famílias de baixa renda. As montadoras enfrentam grandes dificuldades, pois não podem arcar com esses custos indefinidamente. Ao tentar repassar tudo aos consumidores, correm o risco de perder participação de mercado. Muitas estão sendo forçadas a tomar decisões difíceis, como cortar modelos, congelar projetos ou reduzir contratações e benefícios. O modelo de negócios que antes prosperava com livre comércio e preços previsíveis agora está sendo desafiado. A grande questão é: será que marcas como Jeep, Dodge, Ram e Chrysler conseguirão sobreviver? O Charger e o Challenger, ícones do muscle car americano, tiveram suas linhas de produção interrompidas. A fábrica de Brampton, Ontário, foi forçada a fechar devido ao aumento nos custos do aço, eletrônica e componentes de propulsão. A Dodge sempre se destacou pela potência e atitude, mas esses valores não se aplicam quando os consumidores não conseguem encontrar os carros desejados. Os fóruns online estão repletos de fãs da Dodge reclamando de atrasos, escassez de peças e aumento de preços. O problema vai além da oferta. É a perda de confiança em uma marca conhecida por sua gratificação instantânea. À medida que os preços sobem, o Dodge Dream está se tornando cada vez mais inacessível. A Ram 1500, essencial para empreiteiros e pequenos empresários, depende de motores do México e componentes do Canadá. Com os atrasos e preços elevados devido às tarifas, a produção foi reduzida significativamente, tornando a Ram mais difícil de encontrar. O modelo que antes era abundante agora está escasso, impactando ainda mais os clientes que dependem dela para trabalho. Concessionárias em regiões rurais e industriais relatam que estão recebendo apenas uma fração do estoque habitual. Enquanto isso, os preços das caminhonetes usadas dispararam, forçando os compradores que dependem das Rams para trabalho pesado a buscar alternativas. A Chrysler, que um dia foi símbolo de inovação, agora luta para manter sua relevância.
A paralisação da fábrica de Windsor interrompeu totalmente a produção da minivan Pacifica, o modelo mais vendido e conhecido da marca por anos. Com a fábrica fechada, as concessionárias têm pouco a oferecer, e as famílias que dependiam do espaço e recursos da Pacifica estão buscando alternativas. Já o Chrysler 300, que já enfrentava dificuldades, parece estar caminhando para a extinção. Com o aumento dos custos de produção e a falta de um plano claro para o futuro, sua continuidade está incerta. Sem um grande investimento ou mudança, analistas indicam que a Chrysler pode ser discretamente descontinuada nos próximos anos. A crise não se limita a empregos e modelos. O problema real está nos bilhões de dólares a mais sendo somados aos custos do setor, afetando diretamente o consumidor. O aumento nos preços de carros é iminente, e a grande questão é: quanto mais os consumidores terão que pagar e quem realmente se beneficia dessa crise? O impacto está acontecendo agora, e não é um problema para o futuro distante. O dólar americano atingiu um limite de 17 dólares, mas o impacto financeiro ainda é imprevisível para os próximos 12 a 18 meses. Esse aumento está afetando simultaneamente reuniões corporativas, redes de concessionárias e famílias da classe trabalhadora. A Stellantis terá que arcar com 41,9 bilhões de dólares, o que representa quase 40% do ônus financeiro da indústria, devido à sua dependência de uma cadeia de suprimentos transfronteiriça. Seus veículos utilizam peças dos Estados Unidos, México e Canadá, com a montagem final ocorrendo em diversos locais. As tarifas aplicadas transformaram essa estrutura, que antes era uma economia de custos, em um peso financeiro significativo. Para os motoristas, os preços dos carros estão subindo rapidamente. Estima-se que, no próximo ano, o preço médio de um veículo aumentará de 2 mil dólares a 4 mil dólares, o que significa que um Jeep Compass de 28 mil dólares pode ultrapassar os 32 mil dólares. Uma Ram 1500, já cara, pode chegar aos 50 mil dólares. Financiar esse aumento por 5 anos resultará em centenas de dólares a mais em juros e parcelas mensais, um custo que muitas famílias não conseguem arcar. Além do choque nos preços, há uma distorção de mercado. À medida que os preços dos veículos novos aumentam, o mercado de usados acompanha a tendência. Isso eleva os custos de veículos antes acessíveis, ampliando a disparidade entre aqueles que podem absorver os custos e os que não podem. As montadoras enfrentam dificuldades e não podem arcar com esses custos indefinidamente, pois repassar tudo aos consumidores pode levar à perda de participação de mercado. Diante dessa situação, muitas montadoras estão sendo forçadas a tomar decisões dolorosas: cortar modelos, congelar novos projetos ou reduzir contratações e benefícios. O modelo de negócios que prosperava com livre comércio e preços previsíveis agora está sob ataque. A grande questão permanece: será que marcas como Jeep, Dodge, Ram e Chrysler conseguirão sobreviver a essa crise? E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.